Boa noite a todos, fratres, sorores, convidados da Rosa Cruz. Em primeiro lugar, quero agradecer ao grande conselheiro pela participação. Quero agradecer a todo o pessoal do Pronaus Rio Bonito, em particular a Ana Márcia, a mestre do Pronaus, pelo convite e parabenizar pelo aniversário, e que essa data se repita por muitos e muitos anos, e que sejamos sempre parceiros, né, em todas as atividades, em todos os momentos, estejamos sempre juntos, independente do que acontecer. Nós estamos num momento difícil de pandemia, mas essa situação também tem contribuído para que a gente se una cada vez mais, estejamos sempre juntos em torno de um propósito, que é a paz. Tá? Bom, vamos começar sobre a palestra de meditação, princípios e práticas. Eu quero colocar aqui, em primeiro lugar, os itens principais da minha exposição. Primeiro, vamos começar por uma pergunta básica. Para que meditar? Qual é a finalidade disso? Segundo, quais são os conceitos fundamentais a respeito da meditação? Terceiro, metas, dicas e benefícios do processo meditativo. Quarto, meditação passiva e ativa. E nesse momento a gente vai ter a oportunidade de fazer algumas práticas, de demonstrar algumas práticas, né, evidentemente dentro das circunstâncias que a gente está vivendo aqui. Essa palestra já foi proferida em outro momento, no Loja Rosa Cruz, Niterói, e pretende ser também uma oficina, né, com mais tempo, em condições melhores, evidentemente que a pandemia interferiu nisso, né? No futuro, com certeza, a gente vai ter oportunidade de fazer um trabalho mais prolongado e mais tranquilo. Então, começando a palestra, aprendendo a meditar. Tudo que a gente aprende em qualquer setor das nossas vidas, qualquer coisa que é objeto de aprendizado, nós podemos identificar 3 grandes etapas. A primeira etapa é o básico, né? O fundamental. A segunda etapa é o intermediário. E a terceira etapa é o avançado. Tá? Então, tudo, né? Um instrumento musical, um estudo, né? Qualquer nível de conhecimento, ele tem essas 3 etapas: básico, intermediário e fundamental. Nosso objetivo aqui é apresentar princípios básicos, princípios e conceitos básicos. Um dos aspectos que me levou a montar essa palestra foi o fato de que eu ouvi de muitas pessoas, né, no dia a dia, né, pessoas conhecidas, outras que não conhecia, mas que conversei, que falando sempre que não consegue meditar, que meditar não é para elas, né, que ela não consegue esvaziar suas mentes. E aí, baseado nesse conceito, nesse preconceito a respeito de meditação, de pessoas que não se consideram em condições de meditar, eu estudei, eu pesquisei, eu pratico, né, o processo meditativo há algum tempo, né, em várias linhas de religiosas ou não religiosas, e procurei levantar questões básicas, né, e trazê-las aqui para tornar essa parte básica um conhecimento comum, pelo menos para as pessoas que tiverem contato. Como eu disse, existe o básico, existe o intermediário e existe o avançado, né? A meditação, ela pode te levar a níveis bastante complexos, ou desenvolver capacidades, né? Como, por exemplo, o caso desse cidadão, Wim Hof, o Iceman, que é um atleta holandês que já bateu vários recordes, já registrados no Guinness Book, né? Inclusive ficando 1 hora e 52 minutos dentro do gelo. Então, observem que a condição que ele se apresenta aí é de praticamente pouca roupa, né? Mas sem sofrer as influências, né, diretas do frio, né, durante algum tempo. Isso significa uma capacidade de concentração, né, e de controle térmico, né, que só é possível graças a muita técnica, muito treinamento que foi
apreendido durante muitos e muitos anos, né? Então, isso seria um nível avançado, tá? Então, a técnica de meditação ela pode evoluir, depende aí do investimento que cada um venha a fazer dentro do seu aprendizado. O que nós vamos falar aqui são em questões básicas, né? Um nível bem básico, conceitual e básico. E aí, começando pela questão central, né, da palestra, para que meditar? E para falar sobre isso, eu vou utilizar uma tríade, que dentro da Rosa Cruz, os Rosa Cruzes, têm contato frequentemente. A expressão paz profunda, conhece-te a ti mesmo e domínio da vida, né? Normalmente, essas três expressões aí, né, ou frases mesmo, né, elas estão associadas, né, a uma tríade. Tá? E, a partir daí, eu vou utilizar essa tríade para desenvolver o meu raciocínio e a minha exposição. A paz profunda, né, é o primeiro deles, né, ele é uma saudação típica dos Rosa Cruzes, né? É uma saudação. E quando eu entrei na ordem, né, em 2014, né, há 6 anos atrás, eu ouvi as pessoas falar em paz profunda para cá, paz profunda para lá, e não sabia exatamente o que elas queriam dizer com isso. E aí me interessei em pesquisar. O outro é o Conhece a Ti Mesmo, né, que é uma citação de Sócrates, né? E o terceiro é o Domínio da Vida, que é o nome de uma publicação da própria Rosa Cruz que ajuda aquelas pessoas interessadas a ingressarem, né, na ordem, se assim for a sua vontade. Então, vamos começando a falar sobre paz profunda. E o que é paz profunda? Essa era a minha dúvida. A paz profunda dos Rosa Cruzes, aí no meu esforço de tentar entender o que é isso, né, qual é a essência disso, será que ela tem o mesmo sentido do reino celeste dos cristãos, da religião cristã? Um lugar nos céus que pode ser atingido através de regras, comportamentos, de posturas, enfim? Será que esse é o mesmo significado da paz profunda dos Rosa Cruzes? Será que a paz profunda tem o mesmo sentido de terra santa que os muçulmanos, né, utilizam, né, que também é um lugar celeste, né, celestial, que poderá ser atingido por aqueles que seguem certas regras em vida? Será que a Terra Santa é igual a Reino Celeste, é igual à paz profunda? Será que a paz profunda está associado ao mito de Shangri-La, utilizado pelos tibetanos? Shangri-La, para quem não conhece, é um lugar idealizado, né? Não é real, é idealizado, mas no planeta Terra, né? no nosso planeta, em que existe muita paz e muita harmonia entre seus moradores, entre seus habitantes, e independente das suas diferenças. Então, todos conseguem viver em harmonia, estudando, produzindo seu alimento, desenvolvendo suas atividades, independente das suas diferenças. Então, o mito de Shangri-La, ele tem essa característica, mas é um espaço terrestre, né? Enquanto o Reino Celeste e a Terra Santa seriam espaços fora do planeta Terra, né? Após a morte, principalmente. E Shangri-La traz essa noção de espaço atual, de lugar, né, geograficamente definido. Esse tema de Shangri-La já foi objeto de alguns livros, né, no passado, na década de 1930, e foi objeto, né, também de 2 filmes, de 1937 e 1973, inclusive 73 ganhador de Oscar. E a outra expressão que eu pesquisei é a expressão que os budistas muito usam, que é o nirvana, né? Sendo que o nirvana ele não é um lugar nem no céu e nem na terra. Ele é uma condição mental que os budistas podem atingir através das práticas meditativas, enfim, de uma série de posturas. E me parece, aliás, que nirvana e paz profunda estão muito próximos dentro da minha pesquisa, né, dentro das minhas reflexões, que o nirvana tem muita proximidade com essa ideia de paz profunda.
E quando eu estava pesquisando sobre paz profunda, de forma sincronizada, enfim, né, vou falar em coincidência, alguém me mandou um vídeo sobre paz profunda. Isso veio bem a calhar quando eu preparava essa apresentação. Então vamos ver esse vídeo aqui. Uma maneira de entender o significado da paz profunda. Havia um rei que ofereceu um grande prêmio ao artista que fosse capaz de captar em uma pintura a paz profunda. Muitos artistas apresentaram as suas telas. O rei observou e admirou todas as pinturas, mas houve apenas duas de que ele realmente gostou e teve de escolher entre ambas. A primeira era um lago muito tranquilo. Este lago era um espelho perfeito, onde se refletiam plácidas montanhas que o rodeavam. Sobre elas encontrava-se um paraíso muito azul, com tênues nuvens brancas. Todos aqueles que olharam para essa pintura pensaram que ela refletia a paz profunda. A segunda pintura também tinha montanhas, mas estas eram escabrosas e estavam despidas de vegetação. Sobre elas havia um paraíso tempestuoso, no qual se precipitava um forte aguaceiro, com relâmpagos e trovões. Montanha abaixo parecia retumbar uma espumosa torrente de água. Tudo isso se revelava nada pacífico. Mas quando o rei observou mais atentamente, reparou que atrás da cascata havia um arbusto crescendo da fenda de uma rocha. Nesse arbusto encontrava-se um ninho. Ali, em meio ao ruído da violenta turbulência de água, estava um passarinho, placidamente sentado no seu ninho, em profunda paz. O rei, então, escolheu a segunda tela e explicou. Paz profunda não significa estar em um lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo para realizar, ou livre das dores e das tentações. Paz profunda significa que, apesar de estar em meio a tudo isso, permanecemos calmos e confiantes no santuário sagrado do nosso coração. Lá, encontraremos a verdadeira paz profunda, em silenciosa meditação. Muito bem. Por esse vídeo fica claro que a paz profunda é um estado mental, tá? É uma condição. Viver é viver num mundo turbulento. As nossas vidas, uns mais, outros menos, ela é acompanhada de muita turbulência. Ninguém vive sem problemas, não existe ausência de problemas. Podemos até fugir deles, mas eles estão sempre ali. E eu entendo que a partir dessa interpretação, dessas colocações que o próprio vídeo traz, a paz profunda é um estado mental que você pode atingir na medida em que se conhece melhor, em que tem consciência, né, sobre tudo que acontece com você e com os outros, e consegue, mesmo diante de toda a turbulência, viver em paz. E aí, o processo da paz profunda, ele é resultante, na minha percepção, de uma caminhada, de uma longa jornada através do autoconhecimento, um processo individual. Porém, essa caminhada não é simples e é repleta de obstáculos e desvios que podem dificultar a continuidade, né, e podem te desviar da sua caminhada. Então, essa caminhada aí está representada pela trilha, pela estrada, e digamos que a paz profunda esteja lá no alto da montanha. Então, o objetivo é chegar até lá, pensando subjetivamente. Quais seriam esses obstáculos que podem nos impedir ou dificultar a caminhada? O primeiro deles, a preguiça e a indisciplina. A preguiça é aquele estado de inércia, né,
sendo que eu gosto de diferenciar a preguiça resultante do seu cansaço, dos nossos cansaços mentais, físicos, e uma preguiça necessária à reposição de nossas energias. Ela é necessária, não devemos combatê-la, tá? Saibamos identificá-la e lidar com ela. E a preguiça da inércia, de não querer fazer nada, se negar a fazer, se negar a aprender, se negar a ser ativo, tá? Essa segunda preguiça, né, que para mim realmente é um obstáculo. Assim como a indisciplina. Para tudo na vida a gente tem que ter o mínimo de disciplina. Sem disciplina, para nós e com os outros, é muito difícil lidar com as múltiplas situações, inclusive o autoconhecimento, o estudo, a consciência. Então, a preguiça e a indisciplina seria o primeiro dos obstáculos aí, ou desvios. O segundo é a hiperatividade e a falta de foco. A hiperatividade é aquilo que nos leva a ter, muitas vezes, múltiplas atividades e isso gera um prejuízo de não conseguirmos dar conta das nossas tarefas, por nos envolvermos em muitas coisas ao mesmo tempo. O mundo, a mídia, né, os meios de comunicação, as redes sociais, eles te colocam numa situação central e de muitos estímulos, né? E nem sempre a gente consegue dar conta disso, e nem é para dar conta também. E também nos leva, muitas vezes, à falta de foco, né? A falta de concentração. Então, esse seria um segundo obstáculo importante dentro da nossa caminhada. Um terceiro, o que pensam, o que esperam de mim, o que as pessoas, das nossas famílias, das nossas círculos de amizades, dos nossos ambientes profissionais, enfim, o que esperam da gente? O que você vai ser quando crescer? É uma pergunta muito comum no passado às crianças, né? Eles não sabiam nem o que era crescer, né? Quanto mais saber o que vai ser quando crescer. Mas é só um exemplo. O que pensam, o que esperam de você? E quem se preocupa demais com isso acaba sendo escravo dessas questões que, na verdade, não nos levam, nem sempre nos levam a uma paz. Ao contrário, nos levam ao conflito. Tá? Então, seria o terceiro desvio, o terceiro obstáculo. E o quarto, que eu coloco aqui, são as costumeiras preocupações e ansiedades com o passado e com o futuro. Tantas coisas acontecem no passado de nossas vidas e nos deixam preocupados porque não aconteceram do jeito que queríamos. Mas será que temos a opção de mudar o que já aconteceu? Viver preocupado com o passado, com as agressões que sofremos das pessoas, né, ou das situações, será que alimentar essas preocupações é realmente produtivo? Tá? E, por outro lado, ficar pensando exageradamente no futuro, não necessariamente nas metas. É importante que tenhamos metas, mas ficar pensando o que vai ser do futuro, se vai ser do jeito... Alimentar a excessiva expectativa, viver com muita expectativa do que vai acontecer, se vai acontecer do jeito que a gente quer, e nem sempre do jeito que a gente quer é o melhor para nós. Então, a gente não tem consciência sobre isso. Então, quando as pessoas vivem muito preocupadas com o passado, ansiosas com o futuro, a gente deixa de estar no momento presente. E deixando de estar no momento presente, fica mais difícil buscar a paz profunda e o autoconhecimento. Então, esses são 4 obstáculos, podiam enumerar outros, mas são 4 grandes obstáculos que não podem nos desviar da nossa meta, que é o topo da montanha, representado ali, né, fisicamente, mas como uma condição de paz. Ter consciência sobre essas dificuldades já é um avanço, já é um aprendizado fantástico. Tá? Mesmo que a gente ainda sofra com tudo isso, e a gente sofre, mas ter a consciência de que eles estão aí já é importante, porque uma coisa é fazer a caminhada sem saber dos perigos, outra coisa é conhecer os perigos. Tá? Muito bem. Então, depois de falar sobre a paz profunda, vamos falar sobre o segundo item da nossa tríade, que é o conhece-te a ti mesmo. Tá?
para chegar à paz profunda, precisamos nos conhecer. Essa expressão vem do filósofo Sócrates, né? Do pensador e filósofo Sócrates. Conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Tá? E dentro desse processo de autoconhecimento, a meditação, objeto principal da minha exposição, ela é uma ferramenta pessoal e intransferível na busca desse autoconhecimento e da própria paz profunda. Tá? Então, a meditação ela aparece como uma ferramenta do processo, não é a única, mas é uma ferramenta extremamente importante dentro do processo, pessoal e intransferível. Ninguém pode meditar por você. Você é o senhor de si mesmo em relação a isso. Você pode ter o apoio de outras pessoas para fazer a sua meditação, mas ela é sua e de mais ninguém. Portanto, é intransferível. Alguns conceitos, então, fundamentais sobre essa tal meditação, ou ato de meditar. A palavra meditar é de origem latina, meditatum, e significa pensar atenta e profundamente sobre alguma coisa, como ponderar, refletir ou focar, que seriam verbos sinônimos, né, de meditar. Quando a gente para pensar sobre alguma coisa, algum problema, de certa forma a gente está concentrado nisso. Né? Então, não é só. Muitas pessoas associam meditar apenas ao esvaziamento da mente. É também, tá? Mas meditar é concentrar-se sobre algum assunto, algum problema. Uma outra definição é o ato em que o indivíduo emprega técnicas para focar sua mente num objeto, num pensamento ou atividade em particular, visando alcançar um estado de clareza mental e emocional. Podíamos incluir aí o relaxamento em relação aos próprios sentimentos que nos afligem, pensamentos que nos afligem. Tá? Significa também buscar ou estar em seu centro, voltar-se para o centro. Mas o que é exatamente o centro? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né, de outras pessoas, fulano é uma pessoa centrada, ou fulano não é centrado, é dispersivo. O que significa esse centro? Então, o centro, aqui usando uma figuras geométricas, né, círculos, o nosso centro, né, está representado pelo círculo central. E o que inclui esse centro? É tudo aquilo que é responsabilidade individual. Seus ideais, suas palavras, ações, condutas, esforços, equívocos e efeitos dos seus atos. Tudo isso é o seu centro. Quando você tem consciência sobre eles, você está num estado mais evoluído sobre aqueles que não têm. E do lado de fora nós temos a periferia. Então, o centro e periferia. O periferia é o que está além desse centro, que são as ideias dos outros, os erros, as crenças, efeitos de atos alheios, o modo de viver alheio, as palavras e ações alheias. Então, tudo que vem de fora faz parte dessa periferia e que pode nos afetar, que pode interferir na nossa vida e até no nosso equilíbrio, desde que a gente não consiga se permanecer centrado. Como eu disse antes, vivemos num mundo de turbulências. As turbulências estão aí. Agora, se elas vão te atingir, se elas vão te desestabilizar, isso vai depender muito de você mesmo, de cada um de nós. Tá? Então, a periferia é tudo que vem de fora, e as suas responsabilidades e tudo que está agregado a elas é o seu centro. E aí trago a palavra de Osho, quando ele disse, num dado momento, que nunca tenha medo da opinião das pessoas. Esta é a maior escravidão no mundo. Tá? Ele fala em outras escravidões, desculpe, mas ele fala, essa daí é bem marcante, né? Quer dizer, aprenda a estar com você mesmo, busque o seu centro, né? Que você vai ter mais facilidade de atingir a paz. Hoje, no mundo das redes sociais, nós estamos submetidos a uma série, quem quer se submeter, obviamente, a uma série de ferramentas de redes sociais que estão associadas, segundo a própria
o quadro que aí se apresenta, né? A gula, por exemplo, está relacionada com o iFood, a preguiça, Netflix, a ira, Twitter, soberba, LinkedIn, luxúria, Tinder, inveja, Facebook, vaidade. O que isso quer dizer? Que a gente hoje está submetido a uma série de interferências, quando optamos por elas, que nos tiram do nosso centro, tá? E nos levam, né, geralmente, para a periferia. E viver na periferia é uma escravidão, utilizando as próprias palavras de Osho. Continuando com os nossos conceitos básicos, meditação é um estado de atenção consciente, ou seja, se você está dormindo, você não está meditando, tá? Então você tem que estar consciente, sob controle de uma situação. É uma condição eminentemente mental. E nesse estado de atenção consciente, o fundamental é buscar sempre o aqui, o momento, aqui e agora. Não é ficar no passado, não é ir para o futuro, que ainda nem existe. Né? O passado já existiu, não existe mais, e o futuro ainda nem chegou. Então, quando a gente se concentra no aqui e agora, nos nossos sentimentos, nos nossos sentidos, né? Na nossa respiração, e até, né, observando nossos pensamentos, observando, não é se tornando influenciável por eles, né? Então, quando todos os seus sentidos estão focados naquilo que se faz e que se gosta, num determinado momento, o aqui e agora, você está em meditação. Então, usando aqui algumas imagens como exemplo, a senhorinha que está ali fazendo o seu tricô, seu crochê, não sei exatamente qual das duas coisas, mas ela está bem concentrada ali, né? Mesmo que alguns pensamentos, né, venham em dado momento, ela está muito concentrada ali, e se ela perder essa concentração, ela vai errar, né? Vai dar o ponto errado ali. Então, para manter a qualidade da sua obra, da sua arte, ela tem que estar no aqui e agora. Apenas um exemplo. A pianista ali precisa estar interagindo exclusivamente com o seu instrumento. Então, a concentração na partitura, a concentração, o ouvido, né, as sensações geradas pela música, a interação com o instrumento é total. Nesse momento, não dá para ficar pensando em outras coisas, porque senão ela vai errar. Tá? Então, é um momento de estar no aqui e agora. Um esportista precisa manter a concentração no aqui e agora, né? Uma concentração elevada, principalmente em esportes de muita precisão, para que ele acerte o alvo. Se ele se dispersar, estiver pensando nas contas a pagar, ou pensando no dia de ontem, no que comeu, ele não vai acertar o alvo. Então, o estar no aqui e agora é fundamental nesse momento. A esportista ali também, de esportes radicais, montanhismo, ela precisa estar muito atenta, além do conhecimento das técnicas, né? Ela tem, e do preparo físico, ela tem que estar muito atento naquilo que vai, aonde vai pisar, aonde vai pegar, né? O equilíbrio do seu corpo. Se não estiver no aqui e agora, ela cai. O mesmo para o colega aí, né? Esse, inclusive, né? Além do preparo da técnica, a concentração certamente é o grande fator do seu sucesso da sua atividade, senão ele vai cair. E a meditação dentro daquele nível, né, que muitas pessoas observam, percebem, né, quando você senta ou deita num determinado lugar, procurando esvaziar a mente, ou estar consciente em relação aos sua respiração, suas emoções, enfim, né, ela representa aí, né, o estado meditativo que a gente está querendo, está falando nesse momento aqui. E mesmo no caso em que uma pessoa está em processo de oração, a oração é um momento meditativo. Qualquer oração, em qualquer religião, ela é um momento meditativo. Tá? Você está rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou seja lá o que for, ou um mantra, tá? É um momento de religiosidade, ou melhor, de espiritualidade, da maior importância, em que estar no aqui e agora é fundamental, seja para pedir, para agradecer, ou para relaxar, simplesmente. A meta do processo meditativo pode ser diversa. Okay? Então, podemos falar em técnicas de meditação.
São as práticas ou exercícios que utilizam algum estímulo, interno ou externo, para manter o estado de atenção no momento presente. Existem várias técnicas. O estado meditativo é a condição que se pretende atingir com a meditação, que é manter-se no momento presente a partir do uso das técnicas. Então, a técnica vai te levar ao estado. É um estado natural e acessível a qualquer pessoa. Então, não pode-se dizer que meditação não é para qualquer pessoa. Claro que as pessoas mais agitadas e desconcentradas teriam dificuldade maior, mas qualquer pessoa pode atingir o estado de meditação. E uma importante observação é que a escolha da técnica deve ser adequada para cada pessoa, pois se não houver sintonia, pode gerar estresse pessoal e rejeição às próprias práticas. Então, principalmente as pessoas que querem começar uma meditação, elas têm que ter consciência de que há várias técnicas, não uma técnica só, mas ela deve buscar sempre aquela que é mais confortável. Evidentemente que, na medida que a gente vai evoluindo, o que é desconfortável hoje pode ser confortável amanhã, mas nesse momento eu posso optar por uma técnica que eu simpatize, né, no momento que eu queira. O fundamental é querer. Então, a escolha é fundamental e deve ser e deve estar em sintonia com o seu sentimento, com a sua vontade, para que não haja rejeição e estresse. Então, tem gente que começa mal e nunca mais aparece. É como começar a andar de bicicleta, caiu, tomou um tombo e desiste porque acha que vai cair o tempo todo, né? Então, fazendo uma analogia aí. Técnicas de meditação passiva, quando há ausência do movimento físico, seja sentado ou deitado. Ativa, quando envolve algum tipo de movimento, alguns exemplos aí, o Qigong, que é uma técnica chinesa, semelhante ao Tai Chi Chuan, são diferentes, mas muito próximos, né? Ou uma simples caminhada numa trilha, né? Numa praia, em qualquer lugar, você pode estar em processo meditativo, já que você, que é um estado mental, além de outras. Meditação mista é aquela que combina as duas características, ou seja, em momentos de movimento e momentos de ausência de movimento, estagnação. Tá? A yoga, por exemplo, né? Estagnação total não existe, mas a yoga é um exemplo, né? Uma situação que você tem, né, o movimento e tem a meditação. Tá? E tem desculpe, né? O movimento e o momento de paralisação, né? Deitado, sentado, o que for. Tá? Então, teríamos essas três possibilidades aí, né? E dentro delas há várias outras, né? Várias categorias. Não existe uma técnica melhor ou pior, pois a escolha é pessoal e deve ser confortável para quem pratica. Isso é uma observação necessária. As metas da meditação, temos 4. A busca da paz interior. Né? Então, um dia atribulado, cansativo, muitos pensamentos, muitas preocupações. Vamos acalmar, vamos baixar a bola, vamos tentar fazer esses pensamentos se assentarem. A visualização de uma conquista, uma prática muito comum entre os Rosacruzes, em que você visualiza algo que você quer conseguir, né, para você ou coletivamente, não importa, né? Se vai conseguir ou não é outra história, mas quando se visualiza, cria uma imagem mental daquilo que se quer conquistar, tá? É uma outra meta. A busca da solução de um problema, seja ele de natureza espiritual, de saúde nossa ou dos outros, ou material. Então, você busca essa solução, pode usar até a visualização também nesse processo, né? Ou simplesmente pedir pela solução do problema às entidades, ao cósmico, às forças maiores, a Deus, do jeito que você acreditar, que você buscar. E a manifestação pessoal de reconhecimento, arrependimento ou gratidão. Então, você pode estar meditando porque se arrependeu de algo que você fez. Tá? É importante, por exemplo, o perdão. O perdão não é para o outro, o perdão é, em primeiro lugar, para você mesmo. Se você não perdoa, não adianta dizer para o outro que perdoa ele, se você mesmo não perdoa a si mesmo e ao outro. Então, você pode se recolher e manifestar isso com sinceridade, ou para agradecer também, tá? Seja por uma graça alcançada, pelo que for. Então, seriam 4 grandes metas do processo, de qualquer processo de meditação. As posturas são variáveis, nós temos aí alguns exemplos, né? A postura de lótus, o lótus integral, que seria esse aqui, né? O
lótus parcial e outras variações, e até o sentado, né? Sentado numa cadeira. Então, a prática, por exemplo, da yoga pode ser feita, né, utilizando essas posturas, né, meditativas, inclusive. Tá? Deitado, e aqui nessa imagem vocês veem um conjunto de pessoas num determinado local, cada uma delas com uma postura diferente. Tá? Então, o colega aqui está deitado aqui embaixo, né, logo na parte inferior. Eu tenho pessoas sentadas lá atrás, né, em cadeiras. Tá? Essa pessoa aqui está numa posição também diferente dessa, por exemplo, está numa posição mais próxima da postura de lótus, como esses outros aqui. Nem todos estão iguais, né? Mas cada um procura a sua posição mais confortável, né? Porque se eu estiver numa situação desconfortável, evidentemente vai ficar mais difícil relaxar a mente, se eu estou sentindo dor, por exemplo. Okay? Então, a postura é variável de acordo com a técnica, de acordo com a sua necessidade e as suas possibilidades. Algumas dicas importantes. 5. Durante a prática meditativa, tente prestar atenção exclusivamente em seu corpo, seus sentidos e emoções, antes, durante e depois. Aqui e agora. A qualidade da meditação é mais importante que o tempo total gasto para esse fim. Você pode ficar 10 minutos em meditação, 1 minuto, que isso pode ser mais efetivo do que 1, 2 horas, né, com a mente dispersiva em outros aspectos, né, e não conseguir o relaxamento necessário. Tá? Então, não é o tempo, nem a quantidade, sim a qualidade do processo. Pratique quantas vezes achar que é necessário e agradável ao longo do dia e da semana. Faça a sua programação, estabeleça a sua sistemática, né, o seu roteiro de meditação. Não brigue com os seus pensamentos, seja um observador, como se eles fossem cenas de filmes ou novos. Então, muitas pessoas veem um pensamento, ela fica brigando. Vai embora, pensamento, sai daqui. Sai... Não, não briga, não, observe-o. Você está aí, lide com ele, né? Aceite-o. Né? Tenha consciência de que ele é apenas um pensamento, pode ser uma situação completamente irreal. As pessoas criam situações mentais, né? Brigam até, né? Entram em conflito de coisas que não aconteceram e talvez nem venham a acontecer. Tá? Então, não fique brigando com eles, observe-os, seja tranquilo em relação a eles. A incidência de pensamentos, na medida que o processo vai evoluindo, né, em cada pessoa, ele se reduz naturalmente com a prática. Tá? Então, a prática, a continuidade, ela ajuda a diminuir a incidência dos pensamentos. 10 grandes benefícios, comprovadamente relacionados a pesquisas no mundo inteiro. Tá? Existem pesquisas na área médica, né, fisiologia ligada à meditação, e essas pesquisas trazem alguns benefícios aqui simplificados. Harmonização do ritmo cardíaco, reduzindo a probabilidade de ataques, a melhora na qualidade do sono, previne e combate o câncer, equilibra a produção endócrina e o controle de peso. Tá? Então, você sabe, por exemplo, o medo ele tem relação direta com a emissão de certos hormônios. Se você consegue acalmar, né, tranquilizar-se e ter uma consciência sobre seus medos, né, isso vai te ajudar, inclusive, no combate de outras doenças, hipertensão e o câncer também. O câncer tem muitas razões do surgimento desse tipo de doença, né, dos cânceres, né, tem relação com o lado emocional também. Preserva as funções sexuais, reduz o envelhecimento, né, as preocupações, enfim, melhora a concentração e o autoconhecimento, é uma ferramenta auxiliar para a redução dos quadros de depressão, de ansiedade e estresse, melhora da performance profissional e esportiva. Muitos esportes, né, dependem fundamentalmente da prática esportiva de concentração, somente esportes de competição, e contribui para amenizar o turbilhão de pensamentos e a hiperatividade, melhorando a saúde mental e memória. Então, nós temos 10 grandes benefícios aqui, né? Alguns estão interrelacionados, né? Alguns itens aí se interrelacionam, mas são produto de pesquisas. Nós não temos as fontes aqui, mas existem um campo de estudo hoje na linha da psicologia, da linha da psiquiatria, enfim, né?
medicina de um modo geral, né? E que trabalha, principalmente aqueles que trabalham com a própria meditação. Aqui nós temos uma ilustração, né, sobre a relação entre a meditação e os nossos pensamentos. Então, supondo que a nossa mente é a água pura, e os pensamentos são os elementos aqui que dão a coloração verde. A meditação, ela te proporciona, numa analogia, a fazer com que os pensamentos se aglutinem, se precipitem, né, para o fundo, separando melhor o que é seu e o que é dos outros, ou o produto da sua mente. Tá? Então, isso aqui é um processo de consciência, né, que é representado pela floculação dos resíduos que estavam dispersos e misturados à água. Enquanto isso está tudo misturado, você não sabe o que é o que, está tudo junto, mas na medida que eles precipitam, eles vão sedimentar. Eles não acabam, mas eles são mais facilmente identificados. Então, é uma analogia entre meditação e os pensamentos, usando aqui a água suja, né? O material em suspensão e a água mais limpa. Muito bem, agora podemos caminhar em direção a alguns exemplos práticos, né, sobre meditação, alguns exercícios e experiências, né, experimentações. Evidentemente que o tempo de cada uma delas vai ser menor do que seria se a gente estivesse fazendo uma atividade em outras circunstâncias. Né? Então, vamos ver alguns exemplos práticos. Então, as pessoas que têm mais facilidade de se concentrar e as mais observadoras podem ter mais facilidade também de meditar. Então, um exercício aqui que eu trago para vocês é a identificação de onde está a mulher. Ou seja, nessa paisagem aqui existe uma mulher. Onde está ela? Muitas pessoas têm dificuldades e outras nem têm paciência de procurar, mas existe uma mulher, ela está com a pintura e, por conta dessa pintura, ela se mimetizou, né, se confundiu, né, pela pintura que foi feita nela, com o resto da paisagem. Então, tem pessoas que identificam com rapidez, porque se concentram, e outras que não conseguem, né, poderia levar aqui 10, 15 segundos, ou até mais, e não conseguir identificar. Então, por exemplo, tem uma mulher aqui, ó. Então, para as pessoas de maior facilidade de concentração e observação, é mais fácil. Tá? Uma outra imagem, né, também tem uma mulher, uma pintura. Onde é que está essa mulher? Da mesma forma, para quem é mais observador, detalhista, é mais fácil encontrar. E, teoricamente, pode ser mais fácil, né, caminhar em direção à prática meditativa. Então, eu estou colocando isso, que é um exercício até de autoconhecimento e avaliação. Tem gente que nem olha, não vi, não sei onde está, não quero saber, enfim. Né? São muitas as possibilidades, mas a mulher está aqui. Tá? Então, isso aí são obras de pintura corporal, né? E fotografia, né? Feito por estrangeiros, aí, dos artistas estrangeiros, que no YouTube estão disponíveis lá. Existem exercícios, né, que podem ser adotados para um certo relaxamento, né, e uma certa concentração também. O jogo de paciência. Eu, por exemplo, particularmente adoto isso como uma prática que me ajuda muito. Né, já ajudou muitas vezes, no trabalho, inclusive, na hora de turbulência, eu recorrer à paciência, né, porque desvia um pouco a atenção, os pensamentos daquilo que está me afligindo. Tá? Né, esse tipo de joguinho aqui da internet, do computador, também pode ser, para quem tem afinidade, né, uma prática regular e necessária. Tá? Caça-palavras, jogos, né, desse tipo aí, ajudam também para melhorar a nossa concentração e fazer um exercício do cérebro. Nós precisamos fazer exercícios físicos, mas precisamos também exercitar nosso cérebro, nossos neurônios, nossas sinapses, tá? Isso muitas vezes a gente não dá, principalmente com a avançada idade, apesar de que hoje a meninada não está tão, está meio preguiçosa, né? Mas principalmente com o avanço da idade, as pessoas que podem praticar, isso é saudável, tá? É um processo saudável, palavras cruzadas, tá? Jogo dos 7 erros, são alguns exemplos que a gente coloca aí, né? De acordo com a dificuldade, pode ajudar muito, né, a buscar, a prestar atenção, enfim, e isso ajuda na meditação. Aprender um instrumento musical, individualmente ou coletivo, ajuda muito no processo, tá? Inclusive desenvolver
partes do nosso cérebro que normalmente estão desativadas, né, ou pouco ativadas, né, o lado esquerdo, o lado direito. Práticas artesanais ou práticas coletivas ou individuais, aí você vê um grupo da terceira idade aí trabalhando, né, em artesanato, enfim, isso também ajuda muito e é uma forma de convívio social bastante saudável. A leitura, né, como um momento de concentração nas histórias, nas situações diversas, né? Então, isso aí são exemplos também que ajudam, né, dentro do processo meditativo, né? Antes de entrar no processo meditativo, você pode praticar isso. Quem já pratica pode ter mais facilidade do que outros. Quem nunca praticou e não quer praticar, ou seja, aí é a preguiça é um obstáculo. Tá? Vamos ver aqui um experimento rápido, né, de observação com apoio visual e sonoro. Eu posso usar estímulos para manter a minha concentração. Tá? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, através de um vídeo rápido, em que eu tenho um elemento de apoio de visual e também um sonoro. Eu juntei os dois. Poderia não juntar, mas juntei. Tá? Então, nós temos aí uma fogueira. Tá? E a observação, simples fato de olhar e se manter no momento presente, observar as formas das chamas, o barulhinho do fogo, né, do carvão ali, da madeira queimando, observando, mantendo seus sentidos no aqui e agora, é uma maneira útil. Quem não se lembra das noites de São João, ficar olhando a fogueira? Quem é das antigas, né? Agora o estímulo sonoro, que eu adicionei, que pode se somar ao estímulo visual. Preste atenção na música, na sonoridade. Essa música foi tema de um filme dos anos 60, início 70, chamado Girassóis da Rússia. Na verdade, o nome da música é Os Girassóis. Muito bem. Uma outra técnica de meditação, agora com apoio de mantras. Então, o anterior é com estímulo visual e auditivo. Agora, apoio de mantra. Nesse caso, seria mais auditivo. Tá? Então, o mantra é uma repetição. Tá? É uma frase ou um conjunto de frases que se repetem. E a nossa mente é interessante, ela não consegue pensar duas coisas ao mesmo tempo. Então, se você tem pensamentos obsessivos ou não obsessivos, enfim, mas pensamentos que te afligem, se você substituir por um mantra ou um som vocálico, né, isso ajuda a você se manter no momento presente. Tá? Então, um mantra é isso. Então, eu vou trazer para vocês aqui 2 exemplos de mantras nesse vídeo. Namyo Renge Kyo, 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 Namyo. Esse é um segundo vídeo com outro mantra. Esse é mais fácil de entender. Deus está em mim, meu coração é pleno de amor. Deus está em mim, Deus está em mim, meu coração é pleno de amor. Deus está em mim, Deus está em mim, Deus está em mim, Deus está em nós.
rastreio de amor. Muito bem. Então, para esclarecer, o primeiro mantra que foi utilizado é o Nam-myoho Renge-kyo. É importante que a gente saiba o sentido das coisas, né? Você está pronunciando palavras, ou conjunto de palavras, né? E não sabe o que significa. O Nam-myoho Renge-kyo é um mantra que foi estabelecido pelo Buda Nichiren Daishonin no século XIII. Ele está aqui o desenho do Nichiren Daishonin, morreu em 1282, nasceu em 1222. E essa palavra, essa expressão aí, ela tem um significado que é assumir um compromisso consigo mesmo de nunca ceder às dificuldades e conquistar a vitória sobre os sofrimentos. Ao mesmo tempo, é um juramento de ajudar os outros a revelar essa lei na própria vida e alcançar a felicidade. Então, esse é o significado. Quando a gente sabe o que está falando, fica mais fácil o próprio processo de concentração. Independente disso, né, o simples fato de usar o Nam-myoho Renge-kyo como uma expressão ajuda e você ficar ali naquele momento, no aqui e agora, com a sua respiração, sem dispersar sua mente para outras questões. Ele tem uma relação mística, obviamente, e o poder de transformar a vida de qualquer pessoa, mesmo a mais infeliz. Quer dizer, isso aí é uma interpretação mística desse mantra aí, segundo. O outro segundo mantra é Um Deus Está em Mim, uma música, né, que foi composta pelo Nando Cordel, que é o nome artístico de Fernando Manuel Corrêa, cantor, compositor, instrumentista brasileiro de Pernambuco, né? Então, esse aqui é mais fácil. Então, você não é só pronunciar as palavras e achar a música interessante, mas procurar fazer com que o conteúdo dessa música esteja realmente em você. Então, Deus está em mim, Deus está em mim, meu coração é pleno de amor. Se você apenas pronunciar isso sem a força que isso tem, né, o efeito vai ser diferente do que quando você coloca o coração na jogada, no processo, né? Então, esse aí é um outro mantra também, uma técnica que ajuda, né, em todo o processo. Essa meditação aqui, que é uma meditação passiva também, né, do sorriso interior, é a meditação do Karuna. Karuna é uma técnica muito semelhante de cura, né, semelhante ao Reiki. Tá? Ela é mais recente do que o Reiki, né? Ela foi criada nos anos 80 do século passado. Ela é mais recente, ela agrega técnicas tibetanas e indianas, se não me engano, né? Ela usa as mãos também, ela vibra na cor rosa e tem um papel assim, a cor rosa é a cor da compaixão, segundo eles mesmos, né? Enfim, então essa daqui é uma técnica do sorriso interior em que você procura se acalmar, se meditar, fazendo com que todos os seus órgãos, todo o seu ser e seus órgãos sorriam. Tá? O sorriso aqui, ele vem de dentro, né? Não é um sorriso escancarado. Observem essa imagem que está ali, ela está sorrindo, né? Mas ele não é um sorriso escancarado, é um sorriso com os lábios relaxados, né? O sentido é esse. Então, aqui, essa meditação tem 4 minutos, né? Então, vamos lá, ouvi-la. Vamos começar por nos ligar à energia Karuna, criando um espaço vazio na nossa mente e deixando a energia fluir. Se quiseres, visualiza a energia de cor rosa, a cor da compaixão. E vamos trazer até nós o sorriso interior. Começa por trazer esse sorriso até ao teu cérebro e visualiza o teu cérebro a sorrir, a tua mente a sorrir. Visualiza os olhos a sorrirem.
nariz a sorrir, os ouvidos a sorrir, os lábios a sorrir. Visualiza a tua garganta a sorrir, os pulmões a sorrirem e o coração a sorrir. Visualiza a tua mão esquerda a sorrir e a tua mão direita a sorrir. O estômago a sorrir, o fígado a sorrir, o baço a sorrir, o pâncreas também a sorrir. Visualiza os intestinos a sorrirem e leva esse sorriso a cada um dos rins. Visualiza a bexiga a rir, os teus órgãos reprodutores a sorrir, a perna e o pé esquerdo a sorrirem, a perna e o pé direito a sorrirem. Visualiza todo o teu corpo a sorrir. Um grande sorriso de paz e contentamento interior. Praticando Karuna, envia esse sorriso a qualquer pessoa que deseje. Leva-lhe também alegria e contentamento e também este grande sorriso para a Terra, para que todo o planeta esteja em felicidade. Quando quiseres terminar, agradece à energia, a ti mesmo e mantém um grande sorriso na tua vida. Muito bem. Isso é o que nós chamamos de meditação guiada. Ou seja, você se concentra, no caso passiva, né? Deitado ou sentado, e uma voz te conduz ao movimento. É importante a gente acompanhar o pensamento, né? O pensamento sob controle, né? Obviamente, não um pensamento avulso. Ele ajuda, ele canaliza a energia, ele leva a energia para onde a gente quiser. No caso aí, ele está usando o sorriso e a energia rosa, canalizando através disso para os órgãos, para suas partes internas. Ele começou da cabeça até os pés. Né? Na Rosa Cruz nós usamos também muito a meditação guiada, né? Na yoga também, muita meditação guiada. Então é uma voz, você pode fazê-lo, né, com uma fita, com uma gravação, né, ou com alguém guiando, né, coletivamente, né, esse trabalho. Tá? Ou você pode fazer em silêncio. No caso, ela, por ser guiada, ela tem sempre um coordenador, uma pessoa que vai conduzir o coletivo, o individual. Aqui nós vamos ver alguns exemplos de meditação ativa com movimento. Então, o Qigong, que é muito semelhante ao Tai Chi. Então, é um trecho também de uma apresentação para a gente ter a ideia sobre os movimentos, né? Ela implica em consciência corporal, pode ou não ter música, pode ter ou não, né? Assim. E cada movimento ele representa um objeto, um animal, né? Ele trabalha muito com a respiração, os movimentos de abertura expiram, os movimentos de fechamento, inspiração, né? E os ciclos de inspiração e respiração. Então, e muita consciência corporal, isso é muito importante. Do peso do corpo, a leveza do corpo,
tudo associado à respiração. Aí, no caso, a praticante está num lugar aberto, né? O que ajuda também, inclusive, com a relação das energias do lugar. Tá? Agora vamos, já finalizando, apresentar a meditação dinâmica de Osho, né? Um tipo de meditação que se pratica, né, normalmente em lugares mais afastados, enfim, em estúdios, né? E aqui ele mostra, o vídeo por si só já fala sobre essas meditações. A meditação dinâmica, como o próprio nome diz, é uma meditação ativa muito intensa. Ela acorda todo o teu corpo, toda a tua energia. Nela, você tem a chance de expressar várias emoções reprimidas, entrar em contato com o teu corpo, com o teu poder pessoal, com o teu silêncio e com a tua dança. O primeiro estágio da meditação dinâmica dura 10 minutos e a respiração caótica. Nele, você fica com a boca fechada e coloca o ar para fora pelo nariz. Em movimentos realmente caóticos, às vezes mais forte, mais fraco, em mais ou menos intensidade. Isso tudo vai dar uma bagunçada na tua cabeça, ajudando a sair um pouco do controle e permitindo que sentimentos reprimidos, sensações, coisas que a gente sente no dia a dia e fica trancando, possam vir à tona no próximo estágio. O segundo estágio da meditação é a catarse. Agora é a hora de expressar todos os sentimentos que vieram à tona, colocando o ar para fora intensamente pelo nariz no momento anterior. A gente segura muita coisa no dia a dia, raiva, medo, dor, e a meditação dinâmica nesse momento te dá uma chance de colocar tudo isso para fora, expressar. Você pode bater em almofada, pode chorar, pode também rir, colocar tudo para fora as suas aspirações, as suas vontades. É um momento de você se tornar um com a cabeça e o corpo, sem nenhum julgamento. No terceiro estágio da meditação, você pula com os pés chapados no chão e os braços bem altos em direção ao céu, dizendo o mantra Hu. Esse é o momento para conectar com o seu poder pessoal. Cada vez que os pés batem no chão, uma vibração sobe pelo teu corpo, vindo lá pela tua barriga, te ajudando a soltar esse som de Hu, Hu, Hu. Nesse momento, você é um guerreiro, uma guerreira, entrando em contato com o seu poder, com sua força, com o seu centro. No quarto estágio, stop. Tudo para. A música silencia e você fica exatamente imóvel. Nada mais se mexe. Depois de 3 estágios com tantas movimentações, esse é o momento de deixar toda a energia dentro. Simplesmente observar o que acontece. Sua respiração, seu corpo. Silencioso. Esse é o momento da verdadeira meditação. O momento do encontro consigo mesmo. Talvez você se perceba mais sensível. Talvez você se perceba de uma forma nova. Um momento todo seu. Um momento de silêncio e contato. O quinto estágio começa com uma música muito bonita. Pouco a pouco, você vai deixando todo o seu corpo ir se envolvendo nesse som e entrando numa dança. Esse é o momento de celebrar. Celebrar a vida. Celebrar a sua meditação. Celebrar os seus sentimentos, a sua intensidade, a sua capacidade de sentir e amar. Sensível. Tô feliz. Então, como a gente acabou de ver nessa meditação dos 5 estágios de Osho, né? Você tem aí algumas características que não foram abordadas nos outros, principalmente esse lado da catarse, né? Ou seja, de colocar para fora, né, as aflições, os desesperos, os medos, gritando, batendo, enfim. Isso aí pode ser muito importante, é realmente muito importante dentro do processo,
a gente acumula muita coisa, e esse tem um lado aí interessante também, que terapeuticamente vai ter seus resultados, né? Como tem o lado mais de tranquilização, de tranquilidade, né, ao final, quando você relaxa. Então, é uma outra linha, uma outra possibilidade, né? E, evidentemente, que é feito em estúdios, em locais mais afastados, enfim, mas pelas razões óbvias. Então, para a gente fechar aqui, no momento que eu tenho conhecimento, a consciência do que seja paz profunda enquanto um objetivo, que eu tenho consciência de que o conhecer-se, né, ele é fundamental na medida que eu tenho isso como meta e isso como ferramenta, o domínio da vida, ou da sua vida, da vida de cada um de nós, ele passa a ser algo mais viável, né? Não se domina. Nós somos muito reféns de uma série de coisas do mundo exterior e não temos a consciência sobre nós mesmos. Então, o domínio da vida acaba sendo praticamente uma consequência da busca da paz profunda através do autoconhecimento. E, para finalizar, então, umas frases significativas: ninguém é capaz de mudar o outro, nem mesmo por amor. A mudança se dá por autoconhecimento e reforma íntima. Eu aprendi há muitos, muitos anos atrás que a melhor reforma, a melhor é quando ela vem de dentro para fora, não necessariamente de fora para dentro. É claro que a gente pode ter ajuda externa, mas a transformação ela é sempre de dentro para fora. Inclusive, a pessoa que me disse isso há muitas décadas atrás dizia assim: o melhor do ovo é quando ele quebra sozinho, e não aquele que é quebrado para fazer um omelete, né? No sentido da vida, né? No sentido da beleza da vida, enfim. E aqui nós temos uma outra frase importante: religião é acreditar na experiência de alguém, espiritualidade é ter sua própria experiência. Então, como eu disse, se a meditação é algo pessoal e intransferível, ela é também um caminho para a espiritualidade. Você não precisa ser vinculado a uma religião para essa finalidade. A prática da espiritualidade é muito mais próxima do autoconhecimento e da busca da paz profunda, ou do estado de nirvana também, como dizem os budistas. Feito isso, agradeço a oportunidade de ter apresentado esse trabalho, e até a próxima vez. Muito obrigado. Paz profunda.